E como eu sei que esse assunto ele é um assunto bastante sensível, eu vou tentar ser o mais responsável possível aqui, porque eu sei que eu tenho irmãos bastante avançados na fé que me acompanham aqui, mas tenho irmãos também que ainda estão ali iniciando e dando seus primeiros passos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto que para mim será cada vez mais importante e cada vez mais relevante, que está ligado então a questões teológicas que eu já tenho trabalhado nesse canal há muito tempo. Vocês sabem que esse é um canal cristão por excelência, e embora eu goste muito de falar sobre assuntos ligados à masculinidade, um pouco sobre política e um pouco sobre filosofia, o foco aqui é sempre o Evangelho e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, até em atenção e em respeito àquelas pessoas que me acompanham aqui e que eu tenho denominado de o remanescente e que também são ovelhas negras até certo ponto, vez ou outra é fundamental trazer esse assunto aqui novamente para que nós nos despertemos, porque como eu acabei de falar, essa questão vai ganhar cada vez mais relevância daqui para frente, diante de todo esse cenário que está sendo construído já há um bom tempo e que tem avançado cada vez mais. E muitos cristãos não têm se atentado para o que está acontecendo. Em momentos tais, aquela frase de João, dita a miúde, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, faz muito sentido para mim, porque é impressionante a quantidade de cristãos que não estão enxergando o cenário político atual, o cenário econômico, o avanço tecnológico, e que tudo tem caminhado para aquilo que, se eu e outros inspiracionistas não estivermos errados, olha, em muito pouco tempo, nós, principalmente nós cristãos, estaremos em maus bocados. Então é fundamental que certos assuntos sejam aqui discutidos. E como eu sei que esse assunto ele é um assunto bastante sensível, eu vou tentar ser o mais responsável possível aqui, porque eu sei que eu tenho irmãos bastante avançados na fé que me acompanham aqui, mas tenho irmãos também que ainda estão ali iniciando e dando seus primeiros passos. Então, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu me defino como um cristão pós-institucional. Do ponto de vista institucional, eu sou aquilo que é chamado de, então, um desigrejado. Já expliquei que esse termo é inapropriado, porque ele quer limitar aquelas pessoas, então, quer limitar o que seja a igreja, aquelas pessoas, então, que frequentem um templo ou uma instituição religiosa cristã. Algo de que eu discordo absolutamente. Desde sempre eu tenho afirmado aqui que a igreja é uma ideia universal e abstrata, é um corpo formado por todos os cristãos ao longo de todos os períodos de história da igreja, independentemente de frequentarem ou não um templo ou uma igreja institucional. Enfim, mas para o sistema religioso eu sou um desigrejado. De qualquer modo, é fundamental então que nós tenhamos em mente uma coisa. Seja você ou não um cristão pós-institucional como eu, ou mesmo um anti-institucional, que é um outro grupo a respeito do qual eu falo aqui também, ou seja você um cristão institucional, é fundamental que nós reflitamos um pouco sobre essa questão de lideranças dentro da igreja, independentemente aí do ramo, se você tem uma tradição protestante como eu, se você tem uma tradição evangélica, se você tem uma tradição católica, uma tradição espírita que seja, você se denomina um cristão, é fundamental que você se questione o seguinte: até que ponto você depende emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente das suas lideranças? Nós temos vivido um cenário onde cada vez mais tem se evidenciado que nem sempre as lideranças das igrejas institucionais realmente estão comprometidas com o desenvolvimento espiritual da membresia, daquelas pessoas então que fazem parte daquele corpo ali. Então é fundamental que você se questione, meu amigo, até que ponto você realmente depende ou está debaixo, da cobertura espiritual de alguma liderança. Veja, eu não estou dizendo aqui em absoluto que em nenhum momento da sua vida, que em nenhum estágio da sua vida, você vai precisar de alguém que te oriente, de alguém que te auxilie no desenvolvimento da sua espiritualidade. Ora, Paulo, o tempo inteiro nas Escrituras, recomenda, indica a Timóteo
a Tito e a outros pastores que exerçam ali a liderança pastoral com responsabilidade sobre o rebanho, para que as pessoas se desenvolvam. Agora, um ponto fundamental do qual Paulo jamais abriu mão é que as pessoas se desenvolvessem a tal ponto que também elas assumissem ali uma postura de autossacerdócio ou de liderança espiritual sobre si mesmas. Em nenhum momento você vê ali os ensinamentos de Paulo ou de quem quer que seja ali, de um apóstolo, querendo gerar uma espécie de comunidade dependente das suas lideranças espirituais. Nós sabemos que, como Pedro diz, dentro de uma perspectiva cristã, o sacerdócio ele é universal, ou seja, todos os cristãos fazem parte do sacerdócio a partir do momento que Cristo, então, trouxe essa realidade para nós. Então, não é absolutamente recomendável que um cristão fique aí a depender de lideranças o tempo inteiro, a sua vida inteira. Existem pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja, estão ali constantemente debaixo, né, de uma liderança espiritual e não conseguem agir e desenvolver as suas próprias vidas cristãs se não for ali debaixo da liderança e da condução dessas pessoas. É fundamental que nós entendamos, principalmente diante de tudo que pode começar a acontecer daqui para frente, que você precisa ter autonomia espiritual. Você precisa tomar para si esta regência do sacerdócio sobre a sua vida. É claro, o sacerdócio superior ao qual todos nós estamos sujeitos, sem dúvida alguma, deve ser sempre o de Cristo. Agora, não necessariamente é preciso que sempre exista, então, alguém aí fazendo essa intermediação. Isso não é, do ponto de vista cristão, absolutamente necessário. Você tem acesso direto ao trono da graça, como diz lá o escritor aos Hebreus. Então, é fundamental que nós pensemos. Por quê? Porque daqui para frente, meu amigo, olha, muitas igrejas institucionais e o sistema religioso como um todo tende a se comprometer cada vez mais com o sistema, seus valores, suas ideologias, e aqueles que não tiverem um mínimo de autonomia cristã, um mínimo de sacerdócio ali sobre as próprias vidas, estão sujeitos, sim, a sucumbir diante disso, porque, afinal de contas, aonde quer que as lideranças, né, conduzam o rebanho, a ovelhinha vai estar lá seguindo. Então é fundamental que você desenvolva, sim, essa mentalidade de ovelha negra. Obviamente aqui eu digo isso no bom sentido, né? Querendo dizer então que você precisa desenvolver a sua autonomia espiritual. Eu sempre digo aqui nesse canal, eu não tenho nada contra as boas instituições cristãs, por isso que eu não me considero um cristão anti-institucional, porque o anti-institucional é aquele sujeito que tem total aversão às igrejas institucionais. Eu reconheço que, embora a maioria das igrejas institucionais estejam comprometidas e estejam se comprometendo cada vez mais com os valores desse mundo, com os princípios ideológicos desse mundo, até como uma forma de subsistência, porque ou vão ceder ou então vão ser perseguidas. Então, a maioria das igrejas estão comprometidas, mas ainda existem boas instituições cristãs, e eu sempre recomendo aqui algumas delas. As igrejas históricas, principalmente, ainda são aquelas onde o evangelho é pregado com um pouco mais de verdade. Mas, de um modo geral, as igrejas institucionais tendem, sim, a se comprometer com o sistema, como eu acabei de falar, como uma espécie de mecanismo de defesa. Então, se você for ficar dependendo sempre de uma liderança espiritual, meu amigo, olha, você corre um sério risco de estar sendo ali conduzido a pastos que não serão nem um pouco verdejantes. Portanto, pense sobre essa importância fundamental de que você tenha ali, então, Cristo como seu único e absoluto pastor. Para isso é fundamental que você conheça as Escrituras, para isso é fundamental que você desenvolva uma vida de comunhão com Deus, porque aí, quando as suas lideranças eventualmente começarem a tomar rumos e caminhos diferentes daquilo que o Evangelho propõe, como diz Paulo, ainda que venha um anjo e pregue um outro Evangelho, que isso seja considerado anátema. Mas apenas um cristão que tem plena consciência do sacerdócio universal, que tem plena consciência de que não há mais intermediários entre ele e Deus, a não ser o próprio Cristo, que é o nosso pastor supremo, você estará então correndo risco, meu amigo, de cada vez mais sucumbir diante desse sistema, como eu tenho visto inúmeras lideranças, inúmeros pastores já com discurso altamente comprometedor. Isso vale para as igrejas evangélicas, vale também para a Igreja Católica. Você vê um comprometimento terrível da Igreja Católica hoje com certas agendas progressistas,
a teologia da libertação com valores que muitas vezes são anticristãos, mas os cristãos não conseguem identificar isso porque estão ali debaixo de um jugo, na verdade, muitas vezes, de uma liderança que os oprime sob o palio e a desculpa de que são pessoas colocadas por Deus para exercer autoridade e conduzir o povo, quando na verdade, repito, todo cristão deve ser uma célula autônoma que faz parte de um corpo, verdade seja dita, mas uma célula que tem acesso direto à liderança e à cabeça desse corpo, que mais uma vez insisto, é Cristo. Portanto, abram os olhos, meus amigos e cristãos institucionais. É fundamental que nós desenvolvamos independência cada vez mais, porque o sistema irá avançar contra a igreja verdadeira, contra a igreja de Cristo. E somente aqueles cristãos que estiverem com os olhos abertos e os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, terão capacidade de resistir o que está por vir, Tenho feito aqui o papel de profeta, outras pessoas também têm feito o papel de profeta de anunciar coisas que são muito evidentes, mas que pessoas ainda não estão percebendo, e isso pode custar muito caro. Lembrando-se sempre de uma coisa, meus amigos, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.